Adultização ou maturidade precoce. O cuidado bíblico com as crianças de hoje. Vivemos em uma era em que crianças e adolescentes são constantemente expostos a experiências e responsabilidades que, em muitos casos, não correspondem à sua idade. A sociedade moderna impõe desafios, pressões e estímulos que podem antecipar a vida adulta, de forma que o tempo natural da infância é encurtado ou ignorado. Este fenômeno, que a psicologia contemporânea chama de adultização, traz consequências profundas para o desenvolvimento emocional, psicológico e social da criança. Por outro lado, encontramos casos de maturidade precoce, um desenvolvimento acelerado de habilidades cognitivas, emocionais ou morais, que, quando cultivado de maneira saudável, pode se tornar um diferencial positivo na formação do caráter e da personalidade. O desafio, portanto, é discernir quando uma criança está sendo chamada a crescer naturalmente ou quando está sendo obrigada a assumir responsabilidades que podem prejudicá-la. A Bíblia, embora não use o termo adultização, apresenta princípios claros sobre a valorização da infância, o respeito pelo tempo natural de crescimento e o cuidado para não prejudicar os pequenos, enquanto também reconhece jovens que demonstraram maturidade e responsabilidade em situações que contribuíram para seu desenvolvimento moral e espiritual. Adultização. A imposição precoce da vida adulta. Adultização é quando uma criança ou adolescente é exposto a responsabilidades, pressões, padrões de comportamento ou estímulos do universo adulto antes do tempo. Esse fenômeno geralmente é resultado de fatores externos, familiares, sociais, midiáticos ou circunstanciais, e pode gerar prejuízos significativos no desenvolvimento emocional e psicológico. Exemplos de adultização incluem crianças que assumem papéis de cuidadores dentro de casa, como cuidar de irmãos menores como se fossem mães ou pais. Adolescentes sexualizados pela forma como se vestem ou são retratados na mídia e nas redes sociais. Meninos ou meninas que precisam trabalhar cedo para sustentar a família, assumindo responsabilidades que não correspondem à sua idade. As consequências da adultização são profundas: estresse crônico, ansiedade, perda da inocência, dificuldade em confiar nos outros e sensação de ser tratada como objeto, em vez de ser reconhecida como pessoa em formação. Uma criança adultizada pode crescer com uma percepção distorcida de si mesma, acreditando que seu valor está naquilo que consegue produzir ou suportar, e não na própria essência. A Bíblia adverte sobre os cuidados que devemos ter com os pequenos, preservando sua pureza, inocência e direito ao tempo adequado de crescimento. Jesus, em diversas passagens, destaca a importância de proteger as crianças, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, preservando a inocência. Proteção segundo a Bíblia. Jesus disse: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." Mateus 19:14. Neste versículo, fica evidente que as crianças têm um valor intrínseco, que não pode ser substituído por expectativas ou pressões externas. A pureza e simplicidade da infância são qualidades preciosas que devem ser protegidas e não antecipadamente transformadas em responsabilidades adultas. O chamado de Cristo é para que as crianças sejam acolhidas, guiadas e cuidadas, não sobrecarregadas ou exploradas. Outra passagem reforça o cuidado. "Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar ao pescoço uma pedra de moinho e se afogar nas profundezas do mar." Mateus 18:6. Aqui, fazer tropeçar pode ser compreendido como expor a criança a situações impróprias, adultizadas ou prejudiciais, causando danos à sua fé, à autoestima e ao desenvolvimento emocional. Adultização, exploração ou sexualização precoce
certamente se encaixam nesse alerta bíblico. O texto nos ensina que responsabilidade não significa exploração e que cada fase da vida possui seu tempo natural. O tempo certo para cada fase da vida. Paulo, ao refletir sobre o crescimento e a mudança, escreveu: "Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino." 1 Coríntios 13:11. Essa passagem nos lembra que cada etapa da vida tem sua própria função e aprendizado. O desenvolvimento acelerado imposto de forma externa, como ocorre na adultização, ignora esse ritmo natural, causando impactos negativos no desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Em Romanos 12:2, a Bíblia também nos exorta: "Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." Muitas vezes, a adultização segue padrões do mundo que não respeitam o tempo e a proteção que Deus planejou para cada fase da vida. O cuidado, a paciência e a preservação da infância são princípios bíblicos claros. Maturidade precoce. Desenvolvimento natural e saudável. Diferente da adultização, a maturidade precoce ocorre quando a criança ou adolescente desenvolve habilidades cognitivas, emocionais ou morais de maneira natural, seja por genética, experiências de vida ou estímulos que promovem crescimento saudável. Essa maturidade pode ser extremamente benéfica, especialmente quando direcionada para a formação moral, espiritual e intelectual. Exemplos incluem crianças que compreendem conceitos complexos para sua idade, adolescentes que lidam com conflitos de maneira equilibrada, jovens que desenvolvem senso crítico, empatia e autonomia de pensamento. Quando a maturidade precoce surge de forma saudável, ela não substitui a infância, mas acompanha o crescimento natural, fortalecendo o caráter e promovendo habilidades que poderão servir para toda a vida. Exemplos bíblicos de jovens maduros. A Bíblia apresenta exemplos de jovens que, mesmo ainda na adolescência, assumiram responsabilidades significativas sem perder sua essência infantil, sendo chamados a desenvolver caráter, coragem e fé. 1. José no Egito. José tinha 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Gênesis 37:2. José, ainda adolescente, enfrentou grandes desafios. Foi vendido como escravo, serviu na casa de Potifar e, posteriormente, tornou-se administrador e governador do Egito. Na cultura bíblica, assumir responsabilidades precoces era parte do processo de amadurecimento, diferindo da exploração moderna. José é um exemplo de como maturidade precoce, quando direcionada para propósito e crescimento moral, pode ser positiva, mesmo em idade jovem. 2. Timóteo, líder jovem na igreja. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, sê exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Paulo encoraja Timóteo, um jovem líder, a agir com autoridade e maturidade moral, mostrando que o desenvolvimento precoce pode ser instrumento de serviço, exemplo e liderança, sem se tornar um fardo. A diferença para a adultização é que essa maturidade foi guiada, apoiada e voltada para crescimento espiritual e ético, não para exploração ou pressão indevida. 3. Davi. Coragem e responsabilidade jovem. Tu não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. 1 Samuel 17:33. Apesar de jovem, Davi enfrentava responsabilidades e desafios desde cedo, cuidava de ovelhas, protegia seu rebanho de predadores e, eventualmente, enfrentou Golias. A maturidade precoce de Davi estava alinhada ao desenvolvimento de habilidades, coragem e confiança em Deus, contrastando claramente com a adultização moderna, que pode destruir a confiança e a percepção de valor da criança. 4.
Provérbios e o valor do trabalho. É bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Lamentações 3:27. O texto sugere que assumir responsabilidades de forma equilibrada e saudável desde cedo pode fortalecer o caráter, ensinar disciplina e preparar para desafios futuros. A chave é que o trabalho ou responsabilidade não seja exploração ou pressão, mas oportunidade de crescimento e aprendizado moral. A visão prática para pais e educadores. O papel de pais, educadores e da sociedade é proteger o tempo de infância, equilibrando estímulos e responsabilidades de forma que a criança possa crescer com segurança e confiança em si mesma. Algumas orientações práticas incluem: 1. Evitar sobrecarga de responsabilidades. Permitir que a criança viva experiências compatíveis com sua idade. 2. Estimular a maturidade moral de forma natural. Propor desafios que incentivem o desenvolvimento de empatia, coragem, discernimento e ética, sem transformar a criança em objeto de trabalho ou exploração. 3. Promover segurança emocional. Criar um ambiente onde a criança se sinta amada, respeitada e valorizada pelo que é, não apenas pelo que produz. 4. Observar sinais de estresse ou desmotivação. Crianças adultizadas frequentemente apresentam ansiedade, frustração ou isolamento. 5. Incentivar o aprendizado progressivo. Tal como Davi enfrentava desafios adequados à sua idade, cada criança pode crescer gradualmente, ganhando confiança e habilidades. Reflexão espiritual. A Bíblia nos ensina que cada fase da vida tem seu propósito divino e tempo correto. A adultização é prejudicial porque antecipar responsabilidades de forma imprópria fere a criança em formação, transformando-a em objeto de necessidades alheias. Por outro lado, maturidade precoce, direcionada para propósitos morais, espirituais e éticos, é um presente que pode preparar o jovem para enfrentar desafios, desenvolver caráter e servir com sabedoria. Devemos sempre lembrar: o amor, o cuidado e a proteção são princípios centrais da educação cristã. Jesus valorizou a simplicidade, a pureza e a inocência da infância e nos alertou para não prejudicar os pequenos. Ao mesmo tempo, ele reconheceu jovens capazes de assumir responsabilidades, mostrando que o crescimento acelerado, quando saudável e guiado, é uma oportunidade para fortalecer a fé e o caráter. Conclusão: adultização e maturidade precoce são fenômenos que podem parecer semelhantes à primeira vista, mas diferem profundamente em suas consequências e intenções. Adultizar crianças, seja por exploração, sexualização ou sobrecarga de responsabilidades, é prejudicial e destrutivo, ferindo o desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual. Por outro lado, estimular maturidade precoce de forma orientada, especialmente para desenvolvimento moral, espiritual e intelectual, pode ser extremamente benéfico. Exemplos bíblicos como José, Timóteo e Davi mostram que jovens podem assumir responsabilidades significativas sem perder sua essência, tornando-se exemplos de coragem, fé e discernimento. O chamado, portanto, é para que pais, educadores e sociedade protejam as crianças da adultização, oferecendo o equilíbrio entre cuidado, amor e desafios saudáveis, respeitando o tempo natural de cada fase da vida. Assim, garantimos que a infância seja preservada e a maturidade seja cultivada de forma positiva, preparando os jovens para uma vida de caráter, fé e propósito. Enquanto a adultização rouba a inocência e corrompe a autoestima, a maturidade precoce bem orientada promove aprendizado, responsabilidade ética e crescimento espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos que protegem a infância, fortalecem a fé e ajudam a entender a maturidade saudável das crianças. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.